Olá você que está aqui se conectando a humanizar, porque aqui a gente humaniza para se conectar. E hoje temos um convidado extraordinário, o Marcos Brogna. Ele é professor universitário, doutorando e mestre em comunicação pela Unesp, jornalista, autor do livro Viva, Entenda a Diferença, da editora Senac. Eu tive a oportunidade de ler o livro do Marcos, confesso que foi um boom na minha cabeça, foi muito bom. Afinal, o que é o normal? E você se acha normal? Se você se acha normal, será que você não está inserido em algum contexto imposto pela sociedade? Vamos fazer essa reflexão hoje através desse mestre que está com a gente. Marcos, é um prazer, uma honra inenarrável tê-la aqui. E, Marcos, além dessa apresentação, se você quiser inserir mais alguma coisa, eu gostaria que você dissesse quem é o Marcos humano, o Marcos dentro desse planeta, das suas vivências, da sua essência. Quem é o Marcos que eu acho que talvez poucos conhecem, né? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, pelas palavras. Prazer é meu estar aqui. Eu acho que o Marcos é uma pessoa que na sua idade de adolescente, era um adolescente gordinho. Hoje as pessoas me veem magrelo, não acreditam, né? Mas era uma pessoa gordinha e afeminada numa escola que não tinha lugar para ela, né? Numa escola em que não cabia esse tipo de menino, né? Em que aquele lugar ali era um lugar hostil. E o Marcos hoje é um professor que busca compreender melhor as diferenças dos alunos, entender que isso é um aprendizado que nós professores temos que ter, para que os meus alunos não sintam o que eu senti, né, quando eu estava nos bancos escolares. E eu acho que o tema é importante, né, trabalhar a diferença do aluno, trabalhar a diferença do próprio professor, né, encarar a temática. Eu acho que eu busco aprender com uma temática que a gente não estudou, né, que é a temática da diversidade, que é a temática das pluralidades humanas, né, para poder ser um ser humano melhor do que os que passaram por mim quando eu era aluno. Incrível. E sabe que quando você fala, né, dessa questão de o que a gente vivenciou na nossa época ali, né, é muito engraçado como a gente busca isso dentro de nós porque a gente sabe o que é sofrer. Ou a gente sabe o que é ser rejeitado, não ser aceito, ser comparado. Sim, sim. Então... E ainda que a gente faz parte de um grupo bastante normativo, né? Todo mundo tem diferença, todo mundo tem as suas individualidades, mas existem grupos muito mais ilhados da normalidade que sofrem muito mais, né? Eu, dentro das minhas diferenças, sofri o que outros grupos sofrem. Eu sofri muito menos do que outros grupos sofrem até hoje, né? Eu me lembro o quanto de racismo existia na sala de aula quando eu era aluno, né? Ou ainda, quando eu fiz faculdade, não existia aluno negro na minha sala. Então são grupos que sofreram e sofrem muito mais do que eu sofri, né? E a dor deles é muito importante a gente olhar e mudar isso, né? A gente precisa mudar isso, a gente precisa construir uma outra sociedade. Isso é um problema de todo mundo, né? Culturalmente falando, eu acho que tem questões muito, muito enraizadas que essas raízes, eu acho que isso devia ter, é um pensamento que eu acho que devia ter desde sempre, mas eu acho que a gente tem que sempre reforçar. Existem raízes que precisam morrer. Existe uma cultura que, para quem não sabe, cultura pode ser tanto boa quanto ruim, né? Então, é uma cultura que precisa deixar de existir. É uma cultura da violência, é uma cultura da segregação, é uma cultura, né? O racismo é cultura, o machismo é cultura, o patriarcalismo é cultura, a LGBTfobia é cultura, né? São culturas que a gente tem que combater. Mas não é uma briga, né? Eu acho que é entender que isso se faz com educação. Como Mandela falava, né? Nós não nascemos racistas, né? A gente aprende a ser racista. E a partir do momento que a gente aprende uma coisa ruim, a gente pode desaprender a partir do conhecimento, né? Exatamente. E dentro disso que você disse, aprendemos. Mas também trazer o sentimento. Cara, reflita
sobre o que é estar num lugar que eu acredito que todo mundo já passou por isso. Independente da sua cor, gênero, independente de quem você se enxerga nesse mundo, todo mundo já esteve numa situação onde foi rejeitado. Todo mundo esteve numa situação onde não foi aceito. Foi retirado de uma forma educada ou não de um ambiente. Cara, se coloca nesse lugar, veja isso, veja se realmente isso que o outro está sentindo não é algo que você já sentiu e não gostou tanto, né? Sim. Tem sentido isso? Tem. Total. O desafio da empatia, né? Uhum. Que é uma coisa... Ninguém está no lugar do outro. Isso é uma questão legal pra gente pensar, né? Mas tentar se colocar é uma forma da gente sair do nosso umbigo e entender que a dor do outro eu não conheço. Exato. Né? Nunca talvez eu vá conhecer. Mas sair um pouco daquela ideia do julgamento, né? Uhum. Medir as pessoas com a própria régua, né? Eu acho que sair um pouco disso, mesmo que eu não consiga nunca estar no lugar daquela pessoa, mas sair da minha condição de achar que eu é que tenho condições de julgar todo mundo, já é um caminho. Né? Exato. Extraordinário. Eu acho que a gente pode pegar o gancho disso e falar por que é essencial discutir temas como diversidade e sexualidade na sociedade atual. Porque eu acho que, de uma certa forma, é óbvio, mas por quê, nas suas palavras, professor? Eu acho assim, né? O ser humano já chegou à Lua, né? Uhum. Tá com ideias de chegar a Marte, já mandou sonda que atravessou todo o sistema solar, né? E tá aí vagando pela imensidão misteriosa do universo, mas tem dificuldade enorme de entrar em si mesmo, né? De conhecer a própria essência, de conhecer toda a complexidade que há nesse cosmos interno que o ser humano tem, né? Que é uma coisa complexa e muitas vezes enquadrada, né? Em caixinhas, né? A gente nasce aberto, né? Uma criança não tem preconceito, né? Mas uma criança também não tem ética. Ela aprende isso ao longo da vida. Ela aprende o que é certo, o que é errado, né? O que ela tem que fazer para viver em sociedade, as regras daquela sociedade, né? E nesse processo, apesar de ser muito importante esse aprendizado, né? Ela aprende muitas coisas dentro de caixinhas que são impositivas, né? Que colocam preconceitos. Né? Então a gente aprende a ter preconceitos a partir do momento que a gente vai sendo conduzido para o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, o que é sagrado, o que é profano, o que é né, dentro de uma ideia de que existe o bem e o mal, de que existe... E aí você vai construindo pessoas que, óbvio, todos temos preconceito. Né? O preconceito é construído a partir da ideia dentro do nosso grupo existe o certo, o errado, existe aquilo que é visto como bom, aquilo que é visto como ruim, né? E a gente pré-julga. O problema é para onde a gente leva isso. Né? Eu posso levar o preconceito para o ódio, eu posso levar o preconceito para a segregação, e eu posso levar o preconceito para o aprendizado. Certo. Aprendi uma nova forma de vida, não concordo em nada do que ela é, do que ela faz, não preciso ser igual a ela, mas respeito. Respeitar não é concordar, respeitar é entender que a instância do outro tem o direito de existir, mesmo que eu não concorde com ela. Né? Eu não preciso ser amigo de ninguém, mas eu preciso respeitar todo mundo. Aquela ideia de que até tenho amigos, né? Que é uma frase muito falada, eu não tenho preconceito, eu até tenho amigos. Ótimo que você tem amigos, mas não precisa ser amigo de todo mundo, eu preciso respeitar. E quem eu respeito não precisa passar pela minha amizade para eu respeitar. Então, eu acho que discutir diversidade, entender diversidade, é importante para que a gente compreenda que todos temos preconceitos, que todos precisamos aprender com nossos preconceitos e que tudo bem, né? Certo, e que isso é um processo tranquilo, isso não é um processo problemático, é encarar a complexidade humana e ver nela beleza. Que bom que somos diferentes, que bom que compomos uma sociedade complexa, em que todas as diferenças somam uma potência de criatividade, uma potência de convivência, uma potência de possibilidades. Né? O que eu gosto hoje pode ser totalmente diferente do que eu gosto amanhã. Por quê? Porque amanhã eu vou conhecer coisas diferentes. Então a diferença me dá sabor de vida. Né? Acho que é por aí que a gente tem que pensar na diversidade. Segundo, porque hoje o mercado de trabalho está exigindo isso. Né? Eu vejo meus alunos, eu dou aula em faculdade, então eu vejo meus alunos falando que eles vão em processos seletivos de grandes empresas. E a primeira pergunta que se faz não é o que você sabe, o que você fez, o que você estudou, onde você trabalhou.
é o que é o amor. Como que me explica um pouco desse seu lugar que você vem, né? As suas vivências. Então, o próprio mercado de trabalho está buscando entender o ser humano como um ser complexo, como um ser que é uma pessoa, não é uma máquina, né? E isso tem exigido que nós, professores, os alunos que vão para o mercado, compreendam que as demandas da sociedade hoje exigem esse entendimento, porque ninguém quer conviver com o intolerante dentro de uma empresa. O intolerante dentro de uma empresa é um problema, né? Isso já tá abrindo um novo caminho dentro das empresas de educação corporativa visando a diversidade. Você tem uma nova empregabilidade surgindo de grupos fazendo consultorias de diversidade, né? Justamente porque é uma temática cada vez mais frequente até dentro do mercado de trabalho. Mas antes disso, é um tema que está dentro de nós. Né? E se ele está dentro de nós, é bom que a gente entenda, né? É bom que a gente compreenda e que a gente conviva com isso, porque tudo bem, conviver com a minha diferença é o sabor da vida. E com a dos outros, melhor ainda. Professor, dentro disso, eu penso que todos nós temos... É uma frase que eu escutei até de uma professora que trabalha com a filosofia, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela comentou que todos nós temos... em algum grau, todos os defeitos. E tá assim, eu acho que a vida ela é um processo de aperfeiçoamento. E legal pra caramba isso, porque a gente também se coloca numa posição de, eu tive um pensamento que eu não me orgulho. E aí você tem que refletir sobre o porquê esse pensamento ele não te trouxe uma coisa boa no coração. E você, no final do seu dia, seja em algum momento, escreva, diga a si mesmo, porque você achou isso incorreto. E se refina mesmo, se trabalhe mesmo. Então, quando você fala, né, professor, trazer toda essa questão de se autoconhecer, é exatamente isso. Tá tudo bem errar. O problema é você estar confortável com o seu erro. Sim, e é o mais difícil, né? É muito mais fácil eu julgar o outro, né, e condenar do que eu olhar para mim. Exato. Né? É muito mais fácil a gente escanear o outro, né? Aquele escaneamento Miranda Presley, né? Que é a melhor comunicação não verbal de pré-julgamento de alguém, né? Meryl Streep maravilhosa. Né? Você escaneia a pessoa de cima a baixo, você pré-julga, porque sempre, quando a gente vê uma pessoa pela primeira vez, em geral, a gente fala do que a gente acha dela e não do que ela é, né? Então é muito mais fácil eu julgar o outro, eu pré-julgar o outro, do que olhar para mim. Porque olhar para mim é olhar para dentro dos meus fantasmas, das minhas sombras, dos meus erros. E todo mundo é ser humano, todo mundo tem sombras, todo mundo tem dúvidas, todo mundo tem ignorâncias. E tudo bem, a vida é assim, ninguém sabe tudo. As inteligências já são um campo de diversidade. Ninguém não tem inteligência, todos temos inteligência, todos somos potencialmente inteligentes e todos desenvolvemos inteligência ao longo da vida. Howard Gardner, né, teorizou sobre isso lá em Harvard, né? Inteligências múltiplas, que inclusive ele cita Paulo Freire, né, que o Paulo Freire já falava. Né? Howard Gardner, Paulo Freire é um dos maiores autores do mundo em termos de citação em trabalhos acadêmicos. Ele já falava, o receptor, né, no caso que ele olha para o educando, né, mas pensando na comunicação, ele está falando do receptor, o receptor não é uma caixa vazia. Né, ele já tem componentes ali da cultura dele, da leitura de mundo dele. Né? Então, assim, não existe pessoa não inteligente. Todos temos talentos, e inteligências e vivências. Né? Então, nós precisamos pensar na sociedade como uma forma de entender o outro no seu contexto. E olhar para dentro é muito difícil, porque é quando eu tento enfrentar aquilo que me incomoda. E muitas vezes o que eu vejo no outro e que me incomoda, né, às vezes é porque está em mim. Né? Tem esse espelhamento também que a psicologia trabalha. Não é a minha área, eu não vou entrar nisso, mas a psicologia trabalha muito essa questão do espelhamento. Eu estou vendo no outro uma coisa que me incomoda porque o problema talvez não esteja nele. Por que ele está me incomodando só pelo que ele é? O problema pode estar em mim. Exato, eu já li sobre isso também, já ouvi falar de pessoas com uma base, né, dentro da psicologia, comentarem sobre isso também. E realmente, né, quando a gente traz essa questão do julgamento comportamental ali, tem vários tipos de julgamento, né? E aí aquela questão do julgamento de falar assim, cara, eu não concordo, vamos trazer só um exemplo? Eu não concordo com esse cara parece ter uma malícia na voz, esse cara tem X coisas ali, e aí dentro disso você pega um gancho de, peraí, por que isso me incomodou tanto?
E aí você fala, não, beleza, me incomodou tal X, você vai olhar e dizem que você só se incomoda porque você tem isso de um determinado ponto, um determinado nível, e você não quer enxergar porque é algo que você abomina. Então você mesmo mescla isso no seu subconsciente, mas ao se olhar no espelho, você se incomoda. Sim. É algo que você falou, espelhamento. Espelhamento, você incomoda com o que está em você, né? E aí você tem que olhar para dentro de você, né? É muito cruel eu condenar o outro por algo que está em mim, né? Eu que tenho que trabalhar isso, né? Professor, o que define o normal quando falamos sobre diversidade e sexualidade? Como podemos realmente desconstruir a ideia de que existe apenas um padrão de normalidade? E quando a gente fala disso, parece que socialmente falando, existe uma régua. Sim. E fora dessa régua, você... eu vou entrar até num ponto talvez polêmico, que você é aceito, mas você não está dentro de uma régua, você está distante do ponto que a gente espera. Sim. Me explica isso, professor. Essa régua, eu acho que você explicou de uma metáfora muito boa, né? A régua, existe uma régua, que essa régua é a régua da normalidade, entre aspas, né? Do que é normal, do que é bonito, do que é certo, do que é sadio, né? O Foucault fala, né, da patogenização do corpo, né? Você transforma algum tipo de corpo em doente, em não normal no sentido da saúde. Ele trabalha isso na obra dele, que eu usei inclusive no meu mestrado, né? Ou seja, aquele corpo não é normal nem no sentido da saúde, né? Essa régua, ela é uma régua imposta pela sociedade, né? E cada sociedade tem essa régua de uma forma diferente, cada sociedade tem suas culturas, né? Uhum. Ela é um padrão construído culturalmente, ela é um padrão construído estruturalmente na sociedade, né? E que ela impõe vários tipos de modelos, né? Às pessoas. Quem está dentro dela não sente, né? Por isso que muita gente fala, poxa, mas eu não sei o que é essa coisa de preconceito, eu não acho que seja tanto assim, eu acho que as pessoas exageram, tem muito mimimi nessa história. Às vezes é porque a pessoa não consegue sentir, porque ela está dentro de uma régua, dessa régua de normatividade, né? E ela não vai ser alvo de olhares feios, de risadas, de deboches, de entrevistas de emprego que a pessoa simplesmente é descartada pela cor da pele, pela etnia, pela orientação sexual, pela identidade de gênero, né? Então quem está dentro da régua sente menos ou quase não sente, né? E aí precisa de um exercício de empatia, de entender como que os outros, né, sentem, né? Então essa régua ela é imposta e como quebrá-la, né? Ela é imposta por questões culturais, né? Uhum. Toda a sociedade tem a sua cultura e toda cultura, como você disse, ela não é só boa, ela também é nociva, ela também é violenta, ela retrata todas as complexidades das sociedades, né? Como que a gente quebra isso? Com reflexão, com informação, com filosofia, com aprendizagem. A educação é o melhor caminho, a informação é o melhor caminho, a ideia de que a gente aprende a vida inteira, a ideia de que a gente precisa rever a nossa própria condição de humano, tudo aquilo que a gente aprendeu, refletir sobre, né? O caminho é a reeducação ou a educação constante que a gente tem que ter sobre nós enquanto seres humanos e nós enquanto sociedade, né? Afinal de contas, eu não preciso ser igual a ninguém e ninguém precisa ser igual a mim para eu conviver em paz, né? Essa ideia que hoje está muito, muito presente nas bolhas algorítmicas, né? O Eli Pariser é o autor que eu adoro, que ele cunhou esse tema bolhas algorítmicas, que ela começa com uma ideia de marketing digital para as grandes big techs, as grandes empresas e tal, e hoje ela fermenta ali dentro pensamentos únicos, que você começa a ver o diferente cada vez com mais ódio, com mais estranhamento. Ela coloca a humanidade numa situação em que parece que o normal é viver entre iguais, né? E na verdade é insuportável viver entre iguais. Eu não conseguiria acordar vivendo com vários Marcos do meu lado, né? Ainda bem que as pessoas são diferentes, porque através da diferença do outro que a minha vida ganha sabor, né? Cara, eu acho que um grupo de amigos, a família só é família porque, são pessoas com ideias, vivências diferentes, pessoas diferentes. E aí você fala assim, quando a gente fala de família,
A gente não tá falando também de, é o sangue, é aquele cara que, pô, sempre foi meu pai, desde as... Cara, família se constrói durante a vida. Sim. E aí, por que você encontra uma pessoa, que eu também, é um ponto que eu gosto de quebrar, que é um outro ponto culturalmente falando, que aí você fala assim, a gente só se atrai por aqueles que são iguais. Cara, eu tenho uma visão de a gente se atrai por pessoas que têm energias parecidas e ideais. Ideais é um ponto, mas não é tudo. Então, assim, você, um amigo, mas, cara, você gosta de se vestir de outro jeito, você gosta de falar de outro jeito, você gosta de frequentar outros lugares, mas você tem algo sim que se conecta a mim, né, uma energia, um propósito, um ideal, um gosto, mas eu sou seu amigo por muito mais, por aceitar as nossas diferenças e cultivar isso como uma forma de eu me melhorar também. E isso não tem que só se aplicar dentro de uma família, isso tem que se aplicar ao trabalho, Sim. isso tem que se aplicar a seja um trabalho remunerado ou uma ONG, seja onde você está ali em grupo. Cara, perceba que o outro sempre vai ter algo a te agregar. Sim. Sempre. Nós vivemos em grupos de panelas. O ser humano é assim. Nós vamos tomar café com quem a gente tem mais afinidade, a gente vai tomar vinho com que tem mais afinidade, é natural, é uma zona de proteção. Né? Nós evoluímos assim. É natural que a gente... Mas dentro dessas panelas tem diferença, porque ninguém é igual. E às vezes as pessoas, quando percebem dentro do grupinho ali, nossa, eu não sabia que aquela pessoa gostava de tal coisa. Descobriu uma diferença dentre os iguais. Então não existe igual, né? Agora, o diferente nos convida sempre a dar um pulo maior, né? O diferente nos convida a pensar sobre as nossas próprias práticas, sobre nossos próprios pensamentos, né? E a gente se atrai, eu acho que por uma coisa complexa entre as pessoas, né? Coisas que nos atravessam pela igualdade e coisas que nos desafiam a olhar a diferença também, né? Eu acho que o diferente também nos atrai de alguma maneira, para poxa, né? Eu vejo o que eu era enquanto uma criança do interior, um adolescente do interior, e hoje em São Paulo, que sempre foi meu sonho, morar numa grande cidade, morar em São Paulo, onde tem essa cultura, essa coisa efervescente da diversidade que tem aqui. Eu sou muito diferente do que eu era, né? E ainda bem que eu conheci pessoas diferentes que me ensinaram a ser o que eu sou hoje, né? Porque a gente nunca vai ser igual amanhã. Falar em diversidade não é só falar da relação minha com o outro, é falar da minha relação minha comigo mesmo. Porque amanhã eu serei diferente do que eu sou hoje eu sou diferente do que eu era ontem, por causa da minha jornada de diversidade. Estamos nos conhecendo. Exato. Fisicamente, espiritualmente e mentalmente, né? Que já entra com espiritualmente também. Exato. Então, cara, eu acho que eu comentei isso na entrevista com o Marcos também, que foi a questão do... Quando alguém chega pra você e fala assim, de onde você se vê daqui 5 anos? Cara, essa pergunta me mata, porque a gente muda pra caramba durante 5 anos. Eu posso ter uma ideia hoje, mas além de eu ter uma ideia hoje, além de eu imaginar o que eu quero, eu estou convivendo com pessoas que têm escolhas diferentes e elas vão mudar pra caramba também daqui 5 anos, né, durante esse período. Então, o que realmente somos hoje é uma ponta do que vamos ser. Exato. E a gente estamos nos construindo. Então, eu sou assim, eu sou assado. Não é, porque ainda você está se conhecendo, cara. Somos seres em construção. E isso até o último dia. Sempre. Se você, esperamos, né, que estejamos conscientes nessa vida no nosso último dia, mas se for ali da vontade do universo, cara, eu vou estar consciente pensando em coisas que vão me deixar ser alguém melhor. Perfeito. E eu vou morrer ainda ali pensando de, puta, eu aprendi mais essa. Não é verdade? Sim, com toda certeza. Né? Com toda certeza. Professor, eu acho que a gente pode levar também, é uma coisa também, como eu falei no começo, o óbvio precisa ser dito, né? Professor, você pode explicar pra gente quais são os conceitos de identidade de gênero, orientação sexual e sexo? Vamos lá. É complexo, é complexo e eu não sei porque é polêmico, porque na verdade são conceitos trabalhados pela ciência, não na tentativa de impor nada a ninguém, mas de entender as nossas complexidades. Mais um guia.
É uma ideia de entender complexidades, porque é entender o ser humano dentro da condição biológica e dentro da condição cultural. Existem questões que são biológicas, existem questões que são culturais, né? O que é biológico? O que é biológico é o nosso sexo biológico, né? Nossa genitália é sexo, né? Genitália, pênis, vagina, sexo, né? Enquanto que sexualidade, ela está no campo da biologia, mas ela também está no campo da cultura, ela está no campo da construção social, né? Que a Judith Butler vai trabalhar muito isso na obra dela, que é a questão de sexualidade. Então, por exemplo, sexo, tem um bonequinho que explica muito isso, né? Eu fiz um livro com uma sexóloga amiga muito querida, Paula Napolitano, e eu aprendi muito com ela eu falei de diversidade, ela de sexualidade, a gente tem um livro publicado. E assim, tem um bonequinho que explica muito bem. Sexo é a genitália, é a porção biológica. Eu poderia colocar essa página para as pessoas verem? Pode. Claro, com toda certeza. Eu te passo o livro. Chama Diversidade e Sexualidade. Ele é um livro voltado, inclusive, para educadores, seja educadores de empresa, educadores de escola. Tá. Né? O bonequinho tá ali. Sexo, genitália, nossa porção biológica. Né? Pênis, vagina. Sexualidade está num outro campo. Então, por exemplo, orientação sexual. A orientação sexual, ela sobe para o coração. A orientação sexual é para onde vai o meu desejo de estar com alguém. Eu quero me relacionar com pessoas do mesmo gênero, eu quero me relacionar com pessoas do gênero diferente, eu me atraio por pessoas dos dois gêneros, e aí a gente tem o campo das orientações sexuais, que são a heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade, né? E identidade de gênero, ela está na cabeça. Então, do bonequinho, genitália, coração, agora a cabeça. É como eu me vejo, né? A minha construção social de gênero, eu me vejo como menino, eu me vejo como menina, né? Porque a gente faz uma relação direta entre a genitália e a forma como eu encaro o meu gênero, né? Como que eu me coloco para a sociedade dentro dessa ideia de construção de gênero, né? Então, quando as pessoas perguntam qual é o seu sexo, elas estão perguntando a sua genitália. O correto é qual é o seu gênero, por exemplo, para fazer algum documento e tal. Qual é o seu sexo? Pênis, pronto. Então, exatamente. Então, essa é uma questão da gente pensar que existem fatores biológicos, existem fatores socioculturais. Não é uma imposição, é tentar entender a complexidade humana. Ninguém está impondo nada a ninguém, ninguém está falando o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado é construído por cada um, dentro da sua cultura, dentro da sua crença, tudo é livre, inclusive os olhares religiosos sobre isso fazem parte da diversidade, são todos respeitados, desde que eles respeitem outros olhares que há sobre isso. Né? Nossa,